Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2025. E o tema do programa de hoje é Quaresma. A palavra quaresma vem do latim quadragésima dies, que significa 40º dia. A quaresma surgiu no século IV d.C., quando foi estabelecida a data da Páscoa, um momento marcado por práticas de penitência, como jejuns, obras de caridade e muita oração. E para falar sobre a quaresma, nós convidamos, olha isso, a nutricionista, a especialista em nutrição clínica, Beatriz Fossesi, que está com a gente aqui nos estúdios, e pelo Zoom nós temos o professor teólogo Lucas da Silveira Andrade, que também está com a gente pelo Zoom, e daqui a pouquinho nós vamos conversar com a nossa nutricionista e o nosso professor teólogo para falar sobre quaresma. E você já pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, que está na sua tela, 19978293776. Tem dúvidas sobre a quaresma, sobre a alimentação, sobre o real sentido da quaresma? Manda pra gente a sua mensagem e fale com os nossos especialistas no assunto daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, você vai mandando a sua mensagem e vou atualizando para você as notícias. Em reunião ordinária, vereadores aprovam 2 projetos em primeira votação. Os vereadores de Campinas aprovaram, então, em primeira votação, na noite de ontem, o projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que estabelece diretrizes para a regulamentação do uso de drones e incentivo à logística aérea não tripulada e à mobilidade aérea urbana no município. Também foi aprovado o projeto de lei do vereador Igor Diego, que proíbe a comercialização e o uso de recipientes de vidro em eventos públicos. Para se tornar lei, os projetos precisam passar por mais uma votação e ser sancionados pelo prefeito. Muito bem, mais notícias chegando para você. Hoje a Comissão Especial de Estudos para debater medidas de prevenção e combate à dengue, presidida pelo vereador Dr. Iabico, vai realizar a primeira reunião de 2025. O encontro é marcado para hoje às 16h, vai acontecer no plenário da Câmara Municipal e vai receber representantes da Secretaria Municipal de Saúde que farão uma apresentação sobre a situação da dengue em Campinas, com dados epidemiológicos e medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, o vetor da doença. No último levantamento apresentado, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 92 mortes por dengue e pelo menos 121.943 casos confirmados de dengue no ano passado, em 2024. Neste início de 2025, foram contabilizados 1.971 casos e uma morte. A população pode acompanhar a reunião da Comissão Especial de Estudos presencialmente, no plenário da Câmara, com entrada pela Avenida da Saudade, 1004, Ponte Preta, e também aqui na TV Câmara Campinas, que fará a transmissão ao vivo, aqui no 11.3, também no canal 4 da NET e no 9 da Vivo Fibra. Também haverá a retransmissão simultânea pelo canal da TV Câmara no YouTube e pelas fanpages do Legislativo e no Facebook. E daqui a pouquinho, a partir das 9h, no plenário José Maria Matosinho, tem a reunião da Frente Parlamentar do Microempreendedor, da Micro e Pequena Empresa, Microcrédito e Economia Solidária de Campinas. E você, claro, pode acompanhar aqui na TV Câmara Campinas. Nós iremos transmitir ao vivo para você. Previsão do tempo? E a frente fria foi embora? Ai, 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 hein? Todo mundo esperando a frente fria. E vamos lá então com a previsão do tempo. Fiquei sabendo que ela foi embora. De acordo com o CEPAGRE, gente. Hoje nós teremos um dia de sol, entre muitas nuvens, previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde. O CEPAGRE diz ainda que há riscos de raios, ventania e granizo durante a chuva mais forte, que será aí na parte da tarde, né? Mas a previsão mínima 22, máxima 33,
A gente acredita que hoje à tarde mais calor, né? Um calor intenso, porque a máxima 33, a sensação térmica aí de 38, 39 graus. Então, muita hidratação, né? Evite exercícios físicos nesse período da tarde, com o calor intenso. Procure uma sombrinha, muita água fresca e vamos esperar aí a frente fria, né? Vai mandando pra gente, então, a sua mensagem. Nós vamos falar de quaresma agora, 19978293776. Já manda a sua mensagem, a sua dúvida, principalmente também sobre a alimentação na quaresma, tá? Muito importante. E agora nós vamos falar com você que está aí do outro lado e também com os nossos convidados ao vivo aqui no Estúdio Câmara. No Brasil, um país onde a maioria da população se considera cristã, 87% ao todo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, o período da quaresma é considerado importante para algumas religiões. São os 40 dias que antecedem a Páscoa para celebrar a ressurreição de Jesus. Tradições e comportamentos. É sobre isso que a gente vai falar, né? Que a gente vai conversar com os nossos convidados. O meu bom dia especial e a minha gratidão pela participação vai para a nutricionista, especialista em nutrição clínica, Beatriz Fossesi. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Beatriz. Bom dia, obrigada pelo convite inicialmente. Um bom dia a todos. Maravilha! Vamos conversar sobre alimentação com a Beatriz. E pelo Zoom, nós estamos recebendo ele, o professor teólogo, que vai falar para a gente sobre a quaresma, Lucas da Silveira Andrade. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Espero hoje aí poder colaborar um pouquinho com vocês, com quem está nos assistindo, sobre esse tema tão importante aí que nos ajuda a refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Então, uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa para a gente poder repassar para as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores, informações, né? Informações e conhecimento sobre a quaresma, que este ano teve início no dia 5 de março, né? Quarta-feira de cinzas, e será finalizada no domingo de Páscoa, que este ano cai no dia 20 de abril. E é nesse tempo que as pessoas fazem aí uma preparação espiritual. Agora, eu pergunto para você, professor, por que o carnaval vem antes da quaresma? Acaba ligando uma coisa à outra, né? Então, assim, por tradição, sempre o que determina a data do carnaval é a data da Páscoa, né? Então, sempre a partir da análise lunar, né? Então, às vezes as pessoas ficam até com um pouco essa curiosidade. A verdade tem que esperar o calendário da igreja para que decida qual vai ser a data da quarta-feira de cinzas, a data da Páscoa e assim a data do carnaval, não é? Então, o carnaval também é uma tradição antiga de outras festas, não necessariamente que envolvem o cristianismo, e que estão presentes ali, até mesmo como um momento de exaltação, um momento das pessoas exporem um pouco as suas alegrias, né, suas festividades, e acabou se trazendo essa ligação com o momento de exaltação, com o momento, então, de início de uma expiação dos pecados, ou o momento de início de reflexão para a vida. Então, a igreja juntou essas duas tradições já lá no início, no século IV, no século V, pensando nesse processo mesmo ali da vida cotidiana, porque um olhar que a igreja sempre teve dentro da sua tradição foi olhar as tradições do dia a dia, né? As tradições que estavam dentro das culturas locais, para trazer dentro da sua experiência religiosa, para que isso, então, colocasse as pessoas dentro de uma caminhada de fé. Então, sempre o carnaval fica ali juntinho com a quaresma, né? Então, todo ano, sempre quando muda a data da Páscoa, vai mudando também o carnaval aí que as pessoas comemoram, né? Que nós comemoramos
aqui. Muito bem. Agora, pode ter certeza que eu vou fazer muitas perguntas para você hoje, viu, professor? Eu quero saber, e o pessoal de casa também quer saber, qual que é o real, né, o verdadeiro significado da quaresma? Porque, às vezes, antigamente, nossa, eu me lembro, a minha avó, né, a bisavó, eles tinham, assim, alguns atos que se faziam em casa na época da quaresma, o que podia ser feito, o que não podia ser feito, né? Algumas tradições. E aí, com o passar dos anos, com o passar do tempo, essas tradições elas vão ficando para trás. E aí surge uma dúvida: qual é o real significado da quaresma, professor? Bom, a quaresma ela remete a uma experiência religiosa da igreja que ela não nasce com a fé cristã explicitamente, né? O jejum, a abstinência, ela está ligada à fé judaico-cristã, né? Quando a gente olha o Primeiro Testamento, a gente vai ver de diversas maneiras que o jejum, a abstinência, né? A oração faz parte do processo de conversão da comunidade. Então, sempre é importante a gente destacar que a quaresma é um momento de conversão. É um momento de conversão porque ela é onde a sociedade, a igreja, as pessoas, elas vão se encontrar novamente com Deus. Então, quando a gente olha no Primeiro Testamento, por exemplo, a gente vai ver lá no livro de Reis, por exemplo, o rei Josias, em determinado momento, quando ele percebe que o reino está em pecado, que não está cumprindo aquilo que Deus está pedindo, ele vai colocar vestes que são mais simples, vai jogar cinzas sobre a sua cabeça, vai então iniciar um jejum, uma abstinência para pedir perdão, né? Esse sentido da quaresma, ele traz essa real transformação, que é também uma transformação que é da nossa percepção com a nossa vida, né? Por isso que, inclusive, são os 40 dias, né? 40 dias que é um marco muito importante quando a gente fala biblicamente. São 40 anos que o povo fica no deserto, quando eles estão saindo do Egito para ir para a Terra Prometida. O que são esses 40 anos? É justamente esse processo de transformação. O povo caminhou, né, caminha nos 40 anos no deserto, e não está tudo mil maravilhas, não, né? O povo foi liberto, né, lá pelo faraó, mas não foi caminhando, né, sorrindo, cantando, feliz até a Terra Prometida. Eles tiveram muito problema até chegar lá, muitas dúvidas, muitos questionamentos, assim, se eles tinham feito aquilo certo, será que vale a pena? Né? A gente estava lá, agora a gente está aqui passando fome no deserto, né? E aí isso remete um pouco a essa experiência de nós olharmos a quaresma como um momento de retomar a nossa caminhada e olharmos para a nossa vida e falar assim, quais são os caminhos que nós estamos escolhendo? O que nós estamos buscando para a nossa vida? Então, de fato, a conversão aqui dentro da quaresma é uma transformação, é uma pergunta. Será que o caminho que eu já trilhei até hoje é de fato o caminho que agrada a Deus? E o caminho que agrada a Deus é o caminho que nos faz bem, que nos faz feliz plenamente, que nos faz ir de encontro ao outro, né? Então, a quaresma é esse momento de real transformação dentro da vida cristã. Muito bem, né? Que bom, né, a gente conversar com pessoas que realmente trazem aí a informação e vai direcionando e explicando para a gente, no caso do tema de hoje, o real sentido da quaresma. Olha só, nós colocamos o nosso WhatsApp na tela e o pessoal já começou a participar. Agora, 8h11, a gente fica muito feliz de saber que você está aí do outro lado, que você está participando. Produção, se quiser lançar as perguntas, já pode mandar, porque nós temos aqui perguntas. O Lúcius, é isso? Lúcius do Cambuí, porque a quaresma dura exatamente 40 dias. Poxa vida, hein?
É para o professor de novo. Daqui a pouquinho a gente vai falar de nutrição com você, tá? Mas o professor vai responder para a gente. Por que que a quaresma dura exatamente 40 dias? Eu dei uma pesquisada, professor. Houve momentos aí na história em que a quaresma durou, acho que 46 dias, 44 dias. O que que tem a ver esses 40 dias? E são realmente 40 dias em todos os anos ou tem uma alteração? O número 40, ele é extremamente representativo quando a gente olha na imagem bíblica, né? O simbolismo do 40 é quando nós remetemos a uma geração, e essa geração, de fato, é uma transformação, né? Então, os 40 anos que o povo passou no deserto, saindo da libertação, né, saindo da escravidão no Egito para a libertação à Terra Santa, quer dizer que foi um real, né, processo de transformação, foi uma geração toda, né? Uhum. Quando Jesus ele fica 40 dias no deserto, é um convite, na verdade, a gente entender que é necessário nós fazermos uma real transformação da nossa vida. Não é somente uma reflexão momentânea, não é somente um momento de partilha, de esmola, não. 40 anos, 40 dias é um momento de transformação. Aquilo que você iniciou no dia primeiro lá, você não vai ser mais ao final dos 40 dias. Então, são sempre 40 dias, né? Sempre existe, às vezes, até uma dúvida aí com as pessoas que pensam, olha, a quaresma inicia na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa, ou a quaresma inicia na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos, quando inicia a Semana Santa, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam nessa dúvida, por isso que às vezes dá algumas diferenças de datas, porque daí tem gente que leva a quaresma, né, com a data que Jesus entra em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, e aí inicia-se o fim da sua caminhada no deserto. Tem pessoas que levam essa experiência da quaresma um pouquinho mais ali na Semana Santa, pela experiência da reflexão daquele momento, né, de iniciar um momento de fato de oração que está acontecendo e que vai ter seu ápice na Páscoa, que é vida nova. Então, a vida velha não existe mais depois desses 40 dias. Então, 40 dias é a real transformação da vida, do ser humano. Maravilha, nosso professor, teólogo, né? Lucas da Silveira, muito bom. Fica com a gente aí, professor, porque agora nós vamos falar do real sentido aí dessa questão do jejum. Não, não tem problema, vamos lá. É isso, a gente vai falar do jejum e nós vamos falar de cortar certos alimentos. E aí, ó, a Camila do Taquaral já está com a gente já, então vamos emendar e já responder essa pergunta da Camila. Quem responde é a nossa nutricionista, a Beatriz Fossese. Ela pergunta, então, Beatriz, existe algum risco em cortar completamente certos alimentos durante a quaresma, né? E é sobre isso que a gente precisa falar com você, Beatriz, que é nutricionista. E aí tem aquela questão do jejum, aquele a corte abrupto, né, da alimentação, porque você está aí todos os dias se alimentando, comendo uma carninha, fazendo um negocinho outro ali, e chega nesse período, não, então agora eu vou praticar aí o meu jejum, a minha abstinência, e eu não vou comer determinada alimentação. Mas a gente precisa ver a questão nutricional também. Então, a Camila do Taquaral pergunta se tem algum risco de a gente cortar completamente, né, certos alimentos na quaresma. Então, são 3 pontos que a gente tem que olhar, nesse jejum, nessa restrição. Primeiro lugar, gente, a restrição excessiva sempre vai gerar uma compulsão. Uhum. Então, quando a pessoa decide fazer uma penitência, vamos dizer aí, ela vai escolher um alimento que ela goste, né? Ninguém vai escolher não, vou deixar de comer fígado que ela odeia Uhum. para fazer, Exato. para fazer a penitência. Então, ela vai escolher geralmente um alimento que ela gosta muito, para que aquilo tenha uma significância grande. Então, é comum as pessoas fazerem, eu não vou comer chocolate, ou eu não vou tomar refrigerante, e outros alimentos também. Só que a gente sabe que atrás de uma restrição excessiva,
vai ocorrer uma compulsão alimentar. Então, o que ocorre? Ela consegue fazer esse tempo de penitência, os 40 dias, né? E aí, como é um alimento que ela gosta muito, quando ela já até se prepara, né? Ela fica com aquela ansiedade para comer aquele alimento quando acabar aquele prazo. E aí Uhum. existe um consumo excessivo daquele alimento. O que, que pode ocorrer? Uma intoxicação alimentar, o risco de vômitos, diarreia, né? Porque ela já se prepara para ter aquele alimento disponível para ela comer em grande quantidade. Então, a gente sabe que essa compulsão é gerada por essa restrição excessiva. Esse é um problema, tá? O outro problema é quando a pessoa faz restrição de um certo grupo de alimentos. Então, por exemplo, ela faz a restrição de carne durante os 40 dias. Se você é uma pessoa saudável, se você não tem nenhum problema de saúde, tá? Então provavelmente não vai ocorrer grandes prejuízos. Mas se você é um idoso, tá? Ou se tem alguma doença crônica, você fazer uma restrição, que daí a gente vai ser um alimento de origem proteica, né? Uma restrição de 40 dias de uma grande quantidade de proteína, e isso pode acarretar uma desnutrição, né? Então, é preciso saber pelo que eu vou substituir isso. Então, se eu vou me restringir todos os tipos de carne, eu preciso saber que eu preciso inserir ovos, laticínios, numa maior quantidade no meu dia a dia. As leguminosas, né, que são os feijões, lentilha, Uhum. ervilha, que são fontes proteicas vegetais, para que eu consiga suprir essa deficiência proteica. E o terceiro ponto, gente, é quando eu faço apenas o jejum. Então, é muito comum, e você lembrou bem, eu me recordei, antigamente, durante a quaresma, a sexta-feira, por exemplo, era um Uhum. dia de jejum. Então, o jejum também é complicado se você não souber fazer de uma maneira adequada. Por quê? Geralmente é um período que você vai ficar em jejum, então aquele período em que esse jejum termina no dia, eu preciso consumir o que as minhas necessidades daquele dia, né, porque eu corro o risco de ter hipoglicemia, desmaios, várias outras coisas. Então, eh, a gente tem que respeitar, né, a crença de cada um, mas a gente tem que também orientar para que essa pessoa faça de uma maneira adequada para que não haja prejuízos na saúde. Perfeito, muito bem, tá vendo só, né, aquela dica especial da nossa nutricionista para você que está fazendo a sua penitência, o seu jejum, enfim. Agora, na quaresma, é importante você também prestar atenção, né, na sua saúde. Agora, a quaresma, ela está relacionada com a ideia da purificação, né, da aprovação, renovação interior, jejum, abstinência e a penitência. Agora, eu pergunto para o nosso professor, nosso teólogo Lucas, qual a diferença, né, do jejum, da abstinência e da penitência? Qual que é a diferença disso tudo, principalmente nesse momento da quaresma? Acho que é importante a gente entender a diferença e o que realmente é válido nesse momento. É uma dúvida, hein, Lucas? É importante a gente sempre entender que o jejum, a abstinência, ela deve estar dentro das capacidades de cada um, né? Bem o que a Beatriz, ela muito bem fala sobre a tradição, né? Então, assim, as pessoas, elas procuram muitas vezes fazer o jejum e elas têm que ter esse cuidado, né? De o que eu posso fazer, né? A pessoa não pode ir além do seu limite de algo que vai fazer mal à sua saúde, né? Aquilo que não vai lhe trazer nenhum benefício, né, espiritual também, né? O jejum, a abstinência, assim, é abster-se de algo, jejuar de alguma coisa, ele traz consigo a ideia de que você
traça um caminho para que você possa fazer uma reflexão, tá? Então, quando eu vou me abster, né, vou fazer o jejum de estar comendo carne na quaresma. Por que que eu vou fazer isso? Não é só a materialidade de não comer a carne, mas o sentido daquilo que vai trazer para a minha vida, para a minha construção. Porque se eu apenas me abstenho da carne, sem um propósito de fato, ele não tem sentido nenhum. Não é? Então, é importante que a gente entenda que o jejum ele tem que estar ligado a uma experiência, como eu já disse, né, de transformação. Não é? Se o jejum ele em si for só um ato de vou aproveitar a quaresma, para daí eu vou comprar carne, a carne está um pouco cara, vou economizar, ou estou precisando emagrecer um pouquinho, então eu vou cortar o pão, né? Ou vou cortar o fígado, né? Como até colocou, né? Falou assim, eu vou cortar aquilo que eu já não como, aquilo que eu não faço. Então, ele não faz muito sentido, né? O jejum, ele é uma lembrança para nós cotidiana de algo que nós muitas vezes sentimos falta, daquilo que a gente tem um certo prazer, né, naquela alimentação ou num ato que a gente faz cotidiano e que, ao partir do momento que nós deixamos de fazer, nós colocamos também como um propósito de conversão. Né? Qual é o caminho que isso vai me levar? Porque a grande intenção do jejum é a passagem justamente de Jesus no deserto. Né? Por que Jesus não transforma a pedra em pão? Isso ia saciar a fome dele. Essa muitas vezes é a nossa necessidade, né? Às vezes a gente só quer as coisas de bate-pronto, né? A gente só olha para as necessidades materiais, isso seria extremamente fácil, né? A questão é justamente qual é o sentido que nós damos para a nossa vida como um todo, porque às vezes conquistar um emprego melhor, uma casa melhor, uma roupa nova, tudo isso a gente vai colocando, vai construindo, vai fazendo, são coisas importantes para a nossa vida, mas elas não são o todo. Não está ali a nossa felicidade. A nossa felicidade está em nos reconhecermos, sabemos aquilo que nós somos de fato. E a quaresma é esse convite, o jejum é o convite para que você pare de olhar para aquilo que é externo e olhe para dentro de você, mas sempre com a responsabilidade, como a Beatriz colocou, até por isso que o jejum ele é sempre orientado, que a criança ela não é obrigada a fazer o jejum, o idoso não é obrigado a fazer o jejum, né? Justamente por conta disso. Para que a pessoa ela entenda, né, o momento da vida dela que ela está vivendo. Às vezes a pessoa não pode, não posso. Às vezes a pessoa é obrigada a comer carne, tem que comer carne por uma questão de saúde. Coma carne, não tem problema. Né? Tudo tem o seu limite e nesse sentido a quaresma ela não é irracional. A fé ela é racional, ela tem que entender a sua realidade, onde o ser humano está também. Muito bem, nosso professor teólogo trazendo explicações para a gente referente à quaresma. Agora, nós vamos conversar com a nossa jornalista, a nossa repórter, Ana Paula Meneghetti. A Aninha foi às ruas, conversou com algumas pessoas para saber o que a população pensa sobre quaresma e penitência. É isso, Ana, bom dia. Bom dia, Rúbia, bom dia para todos que acompanham o Estúdio Câmara. Pois é, Rúbia, a gente sabe que a quaresma é um período de 40 dias em preparação para a Páscoa, que é um grande acontecimento da Igreja Católica. Mas a questão é, será que a população ainda faz algum tipo de penitência ou promessa nesse período? Para saber isso, a nossa equipe veio até aqui na rua 13 de Maio, centro de Campinas. Vamos conferir. Você costuma fazer algum tipo de promessa ou alguma penitência nesse período de quaresma? Não, não faço. Mas quem faz, você não acha, não tem nada contra isso? Não, cada um com sua religião. O que você pensa, né, desse período que as pessoas fazem esse tipo de penitência? Eu acho que as pessoas têm que tentar ser bom, fazer algo diferente e ter fé e buscar Deus sempre, não só em datas comemorativas.
Promessa eu não faço. Eu faço penitência de carne, algumas outras coisas. O que você acha disso? É tradição, respeito, penitência, agora na quaresma, né? Que nós católicos a gente faz. Você acha que esse tipo, né, de penitência, você acha que isso fortalece a sua fé, te aproxima mais de Deus? Sim, com certeza. Com certeza aproxima cada vez mais. E te ajuda, então? Ajuda bastante. A fé em primeiro lugar, né? Mas o que a senhora pensa sobre esse período de penitência, quaresma, as pessoas que fazem isso? Eu acho que as pessoas que fazem isso, eles fazem porque eles têm fé sim, não é por falta de fé. Mas só que eu para mim, acho que é algo assim que não tem necessidade. Porque você tem que viver o amor de Jesus todos os dias da sua vida. O que o senhor já fez, por exemplo? Pedir a Deus proteção para a saúde, que é o que a gente mais precisa, é isso aí, né? O que o senhor acha das pessoas que fazem? O senhor acredita que é válido? Bem, cada um tem sua fé, né? Então, a fé de cada um. O senhor respeita? Respeito qualquer tipo de religião. Bom fazer essa penitência em nome de Jesus na quaresma, né? Ficar sem beber, não é verdade? É bom pro bolso, é bom pra saúde, não é verdade? A quaresma é um momento de reflexão, né? Da vida. Não gosto de comer carne na sexta-feira, na quarta. Não sigo nem religião, para falar a verdade. Mas o que você acha disso, das pessoas que fazem? Eu acho que cada um tem sua crença, né? Tem sua religiosidade, suas questões religiosas e tem o seu segmento aí da cultura. Você acha importante as pessoas intensificarem as orações ou fazerem algum tipo de promessa, de penitência para fortalecer a fé? Com certeza, se a pessoa acredita nisso, se a pessoa acredita que isso pode ser bom para ela. Você respeita? Com certeza. A gente sempre faz alguma promessa, né? Nem que for para arrumar uma namorada, né? A gente tem uma vela para Santo Antônio, ou a gente faz alguma novena. Normalmente a gente faz, somos católicos, né? Somos crentes em Nossa Senhora da Aparecida, Santo Antônio, São Cosme e Damião. Então a gente sempre faz, dá bala para as crianças, festa de reis. O pessoal da minha família sempre, desde criança a gente aprendeu isso. Não podemos deixar também morrer a tradição, né? A quaresma acabou de começar. Você já fez algum propósito? Está com alguma promessa, alguma penitência? Estou fazendo sim uma sim, né? Inclusive, se der tudo certinho mesmo, para poder estar pagando, né? Eu estou acabando a faculdade agora, né? Tenho 2 estágios obrigatórios, então eu fiz uma... a gente fala lá que é tipo uma penitência, né? Se tudo der certinho, a gente dá algo para a igreja para poder abençoar a vida do terceiro, né? Do quarto, para assim segue, passar uma corrente, né? Sempre fazendo o bem, entendeu? E agora, nesse momento, você intensifica suas orações também? Sim, com vela e orações, sim, com certeza. Todo o credo, Pai Nosso, uma Ave Maria, isso aí sempre tem que ser feito todos os dias, né? A fé é constante e diária, né? E você acha importante esse tipo de penitência, esse fortalecimento da oração nesse período? Olha, eu acredito que o importante é exercer a fé e que cada ser humano tem, né? Eu exerço a minha, né? A minha fé, a minha religião é uma coisa que todos nós temos. Temos que respeitar as outras etnias, né? A fé de cada um. Mas eu, como sou católico, né? Praticante, graças a Deus, né? Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, então a Nossa Senhora de Aparecida, então eu exerço a minha fé em cima da minha crença, né? Eu acredito que cada um fazendo a sua parte, esse mundo vai se tornar bem mais melhor. Como você acompanhou aí, né, Rúbia? Nós conversamos com várias pessoas, algumas seguem a tradição, né, já há muito tempo, outras não seguem mais, mas o que eu acho que é mais importante, que prevalece, é a fé e o respeito também por qualquer que seja a religião. Eu volto com você aí no estúdio. Perfeito, perfeito, Aninha. Ana Paula Meneghetti, né? Nas ruas conversando com as pessoas sobre quaresma, é o que a Ana falou, né? A fé em primeiro lugar e o respeito. Acho que o respeito, né, pela religião é importantíssimo. Agora, a nossa produção avisando aqui que nós temos perguntas e aí a gente já lança as perguntas para dar tempo de responder. Hoje nós vamos entregar o Estúdio Câmara às 5 para as 9, porque 9 em ponto
assunto, né? Temos evento na casa, lá no nosso plenário José Maria Matozinho, e a TV Câmara transmite. Então, 8:55 a gente encerra. Vai mandando a sua pergunta. Olha só, nosso professor e nossa nutricionista, a gente precisa conversar, porque tem uma pergunta aqui que é para causar, viu? Vamos lá. Roberta, do Jardim Proença. Tenho familiares que passam o ano todo criticando os outros, mas na quaresma viram pessoas exemplares. Ai, ai, ai. Como posso conversar com eles sem gerar conflitos? É uma pergunta bem interessante e acredito, Lucas, me corrija se eu estiver errada, que isso acontece com frequência, né? E não é só essa questão aí de conversar e tal, de pessoas exemplares. É questão da alimentação também que eu quero falar com você, tá, Nutri? Então vamos lá, Lucas, como é que faz? A pessoa passa o ano todo atazanando as ideias das pessoas, vamos falar o português, claro, rasgado aqui, e aí na quaresma todo mundo anjinho, 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 terminou a quaresma de novo. O que é isso? Como que a gente deve se comportar diante desse comportamento estranho que acontece na quaresma? Isso não é uma particularidade, acho que, do tempo da quaresma, né? Acho que o ser humano tem algo aí que o desafia, que é o seu comportamento, seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes as pessoas, elas agem de uma forma dentro de sua casa, agem de outra forma dentro do trabalho, agem de uma maneira diferente junto com os amigos, acabam tendo muitas faces e muitas vezes voltada para aquilo que precisa ser apresentado em cada momento, né? Então, acho que não é uma particularidade da quaresma, mas é uma observação interessante, porque vem até com alguns comentários ali que as pessoas colocaram. Porque o tempo de conversão são todos os dias, não é somente dentro da quaresma. A quaresma é o tempo propício, é o tempo que se espera, de fato, que essa seja o foco da vida da comunidade cristã. Lembrar o motivo da sua conversão, mas não acaba dentro da quaresma, né? Ela deve seguir a vida toda da pessoa, todos os dias, né? O cristão católico, toda a missa, por exemplo, ele passa por uma experiência sempre de oração penitencial no início da celebração, justamente porque todos somos pecadores e precisamos todos os dias nos colocar diante de Deus para que a gente possa fazer um caminho de santidade, né? É claro que esse tipo de pergunta ela é muito comum, porque a gente para na questão da imagem, né? A pessoa é fofoqueira, né? Fala mal de todo mundo, ficou de ponta cabeça no carnaval, agora está pedindo perdão na quaresma. Essas são questões que elas são pertinentes a partir de apenas de uma lógica da imagem. No fundo, a quaresma ela nos lembra que nós devemos caminhar junto a Jesus, para que a gente possa encontrar a santidade. E a santidade é a prática do amor, a prática da justiça, mas é uma conversão diária. No fundo, a pessoa ela tem que fazer desse momento uma renovação para a vida dela. Isso também não quer dizer que a pessoa vai ficar perfeita, Rubem. Não, só porque ela peca o ano inteiro, então ela vai pecar também na quaresma, porque... Não. Se ela consegue fazer um propósito na quaresma, que esse propósito seja cada ano um pouquinho mais, que ela consiga cada ano um pouquinho mais transformar a sua vida, para que ela continue caminhando no caminho da paz, do amor, da justiça, como Jesus nos pediu. Infelizmente, nós temos uma certa inclinação para o mal, que faz parte do ser humano, e essa inclinação ela nos tira da rota que é seguir o que Jesus nos deu. Então, por vezes, né, esse questionamento ele é muito comum, porque daí a gente fala assim, poxa, né, como que pode? Mas eu acho que a grande intenção é o processo de conversão. O que a pessoa de fato colocou no seu coração, porque aí é algo muito importante. Jesus fala que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo, e aquele que está jejuando, ele deve limpar o seu rosto como se ele não estivesse jejuando, ele não precisa mostrar para ninguém. Porque, no fundo, o chamado da conversão, ela está dentro do coração de cada pessoa. Então, eu não posso também me importar
o que, que as pessoas estão achando. Se o Lucas está fazendo penitência ou não, se a Rúbia está fazendo ou não, a Beatriz ou qualquer outra pessoa. Né? No fundo, eu tenho que fazer essa minha experiência com Deus para que eu possa viver um movimento de conversão. Se eu vou ter as minhas dificuldades daqui a um tempo, se eu vou voltar a falar mal de alguém, se eu vou voltar a viver uma vida de hipocrisia e vou ter que lutar com isso, é uma luta diária de todos nós. E a quaresma não é só o momento ali da conversão, mas é o tempo propício. Agora nós vamos juntos. Então agora todos nós rezamos juntos pela nossa conversão. É um movimento nosso. Eu não rezo sozinho, né? Nós rezamos em comunidade e isso nos faz mais fortes. Muito bem, nosso professor teólogo conversando com a gente sobre a quaresma. E essa pergunta que eu acredito que é uma pergunta de todo mundo, né? Aquela questão. Só que o que vale mesmo é o seu coração, o que vale mesmo é você com você mesmo, é o seu interior. E acredito que Deus sabe de todas as coisas e conhece nosso coração. Então, se você tem o propósito, faça e nem ligue para o amiguinho, para o vizinho, né? Deixa ele que cada um é cada um. Esse é meu ponto de vista também, tá? Agora, a questão que a gente pode dizer aqui também, não só a pessoa que fala mal de todo mundo e tal, e daí chega na quaresma, vira um anjinho e depois vira de novo, é a questão da alimentação, porque o pessoal pensa, eu vou eliminar na quaresma o refrigerante, vou eliminar carne, vou eliminar tudo. Como a Beatriz falou, terminou os 40 dias, a geladeira tá lá, cheinha. Não, aí você encontra o cidadão no supermercado, a cena, né? Tá terminando a quaresma, aí encontra o cidadão no supermercado, Lucas, a pessoa tá lá com o mercado, o carrinho transbordando, né? Aí tem cerveja, tem carne, tem massa, tem tudo. Aí o que aconteceu? Vai ter festa na sua casa? Não, tô me preparando para o fim da quaresma, né? É uma coisa bem delicada isso, né, Beatriz? É o que você dizia. A gente precisa prestar atenção e para quando acabar a quaresma, não comer tudo de uma vez que você não comeu aos 40 dias, porque daí não vale de nada, né? Sim, como eu falei no início, toda restrição excessiva vai gerar uma compulsão, que é justamente a pessoa está se preparando para ter aquela compulsão, na verdade, né? Então, primeiro lugar é isso, se você decide fazer restrições durante a quaresma, não tem esse comportamento como a Rúbia falou, né? Preparar, deixar já estocado para mandar ver no último dia, né? Volte o alimento aos poucos. Tem muita gente que se beneficia desses 40 dias, como? Nossa, eu consegui ficar 40 dias sem o refrigerante, então por que eu não vou prolongar isso? Ou então, por que eu não vou só consumir o refrigerante no final de semana? Eu não preciso ter ele dentro da minha geladeira, né? Então, tem pessoas que se beneficiam disso também. É importante, né? Sim. E eu achei interessante a pergunta da ouvinte, que ela falou como conversar com essas pessoas, né? Com esses familiares, no caso dela. Exatamente pontuando isso. Nossa, você viu como você deu uma enxugada depois que você tirou o refrigerante, né? Será que não é interessante a gente diminuir mesmo esse consumo aqui? Quando é mais, não é muito da minha área, mas, por exemplo, o consumo de álcool, gente. Então, a pessoa fica os 40 dias sem consumir álcool. Então, conversar com essa pessoa, você viu como você mudou? Como você está menos briguento, ou assim, você está mais dócil com a família. Então, assim, a gente aproveitar essa mudança da pessoa, essa mudança positiva, para que ela veja o que ocorreu com ela, que às vezes ela mesma ela não consegue enxergar, né? Ela só quer contar os dias para que acabe logo, para que ela consiga consumir aquilo de novo. Mas não, vamos aproveitar essa mudança positiva para mostrar para ela o que de legal aconteceu nesses 40 dias, né? Isso também vai ser um ato de caridade, né, Lucas? Nosso, a gente mostrar isso para essa pessoa.
É verdade, né, Lucas? É um ponto bem interessante que a Beatriz tocou aqui, porque assim, se você faz lá a tua penitência, você retira o exemplo, né, o refrigerante, até tem uma pergunta de telespectador referente a isso, produção, pode pôr na tela, retira o refrigerante, poxa, se você conseguiu os 40 dias, você consegue o resto do ano, então que tal, né? Olha só, tem uma pergunta chegando aqui, o Reinaldo, do Carlos Lourenço, ele diz, deixar o refrigerante ou o álcool durante a quaresma ajuda na saúde física ou é apenas uma questão espiritual? E a gente está falando justamente disso, né? Que são os 40 dias que se você faz uma penitência, se você faz um propósito de você deixar o refrigerante ou o álcool e você conseguiu, que tal manter esse propósito aí para um tempo, né, que não seja determinado e acostume a ficar sem o refrigerante ou o álcool. Qual que é a sua avaliação, Lucas, referente a essa pergunta e a sua resposta, né? A sua resposta, porque ele pergunta, é apenas uma questão espiritual, né, ou ajuda na saúde física, você deixar o álcool ou o refrigerante nessa época aí, nesses 40 dias? Eu acho que foi muito bem colocado ali pela Beatriz, porque a gente olha a questão da concretude, né, do processo da quaresma. Ela é também, né, a saúde da alma, ela é do corpo e da alma, né? Essa é a saúde espiritual, né? Dentro da filosofia, né, a gente até fala, né, quando a gente olha lá os filósofos da antiguidade, Platão, ele menciona sobre o cuidado com o corpo, né? Então, às vezes, o corpo da pessoa não está cuidado, não está saudável, e nesse momento acaba sendo uma possibilidade dessa conversão de que o quanto também essa necessidade material, né? Porque o refrigerante ele pode ser substituído por diversas outras coisas, a bebida alcoólica também. Tem diversos vícios que são carregados dentro desse período da nossa vida que podem ser dentro desse período um momento propício. Por isso que a quaresma é um momento propício para essa mudança, né? E aí, de fato, né, o quanto que às vezes a pessoa pode perceber, como a Beatriz mencionou, de que, nossa, de fato, o quanto eu beber no meu refrigerante ali todo dia, né? Preciso beber um refrigerante todo dia no almoço. De repente, isso eu consigo mudar esse meu hábito, vai me ajudar enquanto também a saúde do meu corpo, a saúde da minha alma como um todo, que eu vou me sentir melhor com o outro, né? Porque um aspecto importante dentro da quaresma, dentro do jejum, da abstinência, né? Que é a esmola. A esmola é o ato concreto. Esse ato concreto é justamente pensar, eu deixo de comer carne, eu deixo de tomar o refrigerante e depois me esbaldo na Páscoa, né? Essa não é a intenção. Aí entra no problema lá da pessoa que fala mal de todo mundo, acaba a quaresma, que bom, agora eu posso falar mal de todo mundo de novo. Não, não pode, né? O ato concreto é justamente essa mudança, né? Poxa, eu vou conseguir deixar do refrigerante. Vou economizar o dinheiro? Não, o que eu posso, às vezes, com esse dinheiro, ajudar também a quem precisa, né? Colocar isso à disposição do outro, para mudar a vida do outro. Porque a minha mudança, a mudança do meu hábito alimentar, talvez possa ser um sinal para que outra pessoa também consiga a libertação de um hábito alimentar que é danoso para a sua vida, né? Então, a gente consegue construir isso, né? Então, é sempre importante a gente pensar também no ato concreto, né? A oração, o jejum e a esmola, né? É verdade, né? O comportamento da pessoa em si, né? E a gente abordou um assunto bem interessante, né, Beatriz? Porque é aquela questão, são 40 dias e 40 dias você dando constância àquilo, você consegue trazer para a vida, né? E isso é muito importante. Nós temos mais perguntas, a produção está colocando na tela para a gente. Vamos lá, agora 8 horas e 46 minutinhos, a gente ainda tem 10 minutos de programa, então vamos conversar com quem está aí do outro lado com a gente. Alô, Samuel, Barão Geraldo, bom dia. Conheci uma paróquia no Sul que não praticava quaresma. Isso é comum ou pode ter sido uma exceção? Olha, interessante a pergunta, hein, Lucas? É comum a exceção? Ele diz que tem uma paróquia no Sul que ele conheceu que não praticava quaresma.
Olha, a quaresma ela não é uma exceção, ela faz parte do ano litúrgico da igreja, né? Então, o ano litúrgico da igreja, ela inicia com a festa de Cristo Rei, né? Daí, depois você tem o tempo do Natal, o tempo comum, o tempo da quaresma, que são tempos específicos dentro da fé cristã que são direcionados, né, dentro da caminhada de fé. A quaresma, ela não é opcional, ela acontece para todos. O que pode ter acontecido dentro dessa paróquia pode ter sido uma ênfase maior ou menor a esse momento. Às vezes o padre da comunidade não deu tanto a ênfase, né, para esse momento, mas o comum, né, a via de regra, a quaresma, ela tem que, né, acontecer em todas as igrejas. O que pode também acontecer, que talvez não era uma paróquia católica romana, ou ortodoxa, ou anglicana, né? Porque daí nem todas as igrejas cristãs, né, partilham desse momento da quaresma. Né? Isso é um ponto. Às vezes a turma pode ser que seja uma paróquia, talvez não seja uma paróquia católica romana, pode ser uma outra igreja muito parecida. Só estou tentando entender a possibilidade do caso, né? Mas em via de regra, a quaresma ela sempre acontece e no Brasil tem a sua particularidade de junto à quaresma ter-se a campanha da fraternidade, que nesse ano é até a ecologia integral, então a vida dentro da sua integralidade, que é um tema de pensar a oração e a ação prática da quaresma. Então a igreja pensa a sua conversão e o que nós podemos mudar no mundo. Muito bem. Ô Lucas, introspecção, reflexão, renovação, mudança, né, sacrifício, disciplina, a gente falou muito sobre isso e é o que remete à quaresma, né. Só que, o perdão e a cura, né. Esse momento de quaresma, ele no seu na sua avaliação, ele pode mexer com o psicológico das pessoas por conta da presença do sentimento de culpa? Sem sombra de dúvida. Eu entendo que nós vivemos numa sociedade que ela vive um processo de culpabilidade, ô Rúbia. As pessoas elas se sentem culpadas por tudo. Elas se sentem culpadas pelo carro novo que elas não conseguem ter, pela casa, pelo passeio, por tudo aquilo que alguém posta num vídeo nos stories do Instagram e ela talvez não consiga fazer isso de maneira igual. Então a gente vive, na verdade, dentro de uma sociedade que ela perpetua essa culpa, né? E dentro da quaresma é justamente o momento de nós mudarmos isso. É um momento que existe uma possibilidade de salvação, no qual a pessoa ela tem que olhar dentro desse momento de oração um exercício de reflexão para que ela deixe essa culpa. É o momento da conversão, é o momento de você abrir ali, fazer um exame de consciência para que você possa encontrar de novo esse caminho, né, que vai reconduzir você a uma paz, né? E essa paz ao contrário do que pode ser alguns dizem, mas a espiritualidade ela está totalmente ligado, né, à parte psicológica e à parte física da pessoa. Então a pessoa não vai ter paz espiritualmente se psicologicamente ela vive conturbada, se fisicamente ela vive uma vida conturbada, né? Então é um todo. O ser humano ele é integral. Então essa culpa dentro desse momento é um momento propício, inclusive para a confissão, porque a confissão, ela não é só um ato de conversa com o padre, não é o padre que confessa a pessoa, né? Mas nós, dentro do catolicismo, entendemos que é um sacramento, ou seja, é um sinal visível que Deus nos perdoa para recomeçarmos. Ou seja, a gente faz um exercício de oração que é fazer a nossa caminhada. O que eu estou errando? O que eu estou me condenando demais? E ali na confissão é esse momento, a quaresma é esse momento de perceber, tá bom, talvez aqui eu esteja me cobrando demais. Aqui talvez seja a minha limitação e eu preciso trabalhar mais isso na minha vida. E eu posso, então, estar direcionando cada dia melhor. É um tempo, inclusive, Rubens, se a gente parar para pensar, nós acordamos, trabalhamos, entregamos metas todos os dias,
são meios, são processos todos os dias. A gente tem que atender o WhatsApp, 1 milhão, e a gente não para refletir. Né? Então, que seja um momento para fazer isso. Muito bem, que seja um momento de reflexão e é muito importante, né, a gente dar atenção a esse momento para a gente refletir. Produção está avisando, tem mais perguntas na tela, vamos lá, e agora vai para a Beatriz, né, vamos lá, deixa eu ver aqui. A Regina da Vila Teixeira, na quaresma, fiz jejum sem orientação e passei mal. Depois que virei evangélica, aprendi meus limites e comecei a fazer jejum de outras formas. Olha só, Beatriz, a Regina, na verdade, é um depoimento, né? Ela falando que fez o jejum sem orientação e passou mal. É aquele negócio, né? A gente precisa ficar atento, porque temos a questão da hipoglicemia, a desidratação, né? Eu queria que você ressaltasse mais essa importância. Sim, como eu disse no início, primeiro tomar cuidado com as faixas etárias e depois os dias de jejum prolongado, tomar cuidado com a hipoglicemia. E outra coisa que é muito importante, hoje em dia todo mundo se preocupa com a forma física, eu faço academia, eu preciso consumir suplemento proteico, etc. e tal. Daí chega na quaresma, faz uma restrição proteica enorme, né? Porque resolve tirar o consumo da proteína animal, e aí todo aquele trabalho que você fez durante vários meses, você acaba perdendo massa muscular por conta da deficiência proteica. Então, tem tudo isso que ser olhado, né? E como eu disse, existe as substituições. Então, se você quiser e for importante para você, procure uma orientação. Eu queria deixar uma dica aqui. Por favor, tá? por favor. Que tal a gente fazer uma quaresma com restrição de alimentos ultraprocessados? Uau, interessantíssimo, verdade. Vamos lá, Nutri, então, manda ver. Em vez da gente tirar a carne ou jejuar, etc., vamos fazer uma restrição de alimentos ultraprocessados, que hoje a gente está vendo todos os resultados aí de uma dieta que se faz loucamente com produtos cheios de aditivos, corantes, conservantes, né? Então vamos lá, vamos fazer restrição. É difícil, não é fácil, viu, Rúbia? Porque as pessoas estão muito acostumadas a comprar coisas prontas, etc. Então, assim, eu acho que esse sacrifício vai ser super bacana e vai melhorar muito a sua saúde também. Exato, faz uma desintoxicação, né, alimentar aí na quaresma. Que tal, né, você eliminar alimentos processados? E aí tem aquela dica que a gente já deixou aqui no meio do programa, você conseguindo fazer por 40 dias, eu tenho certeza que você vai continuar fazendo. E aí, a dica da nossa Nutri é eliminar os alimentos ultraprocessados, né? E é importante demais. Gente, olha, seguinte, eu preciso encerrar. Isso mesmo, agora 8 horas e 54 minutinhos, a gente vai para as considerações finais. Eu quero puxar as considerações finais do nosso professor teólogo, o Lucas da Silveiras. Ô Lucas, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelos seus ensinamentos, né, por compartilhar informações preciosas com a gente na manhã dessa terça-feira aqui no Estúdio Câmara. Imagina, Rúbia, eu que agradeço novamente o convite aqui, através da Ana, né, também, que me mandou aqui, através da Universidade de São Francisco. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado, Beatriz, também, pela partilha aí que a gente teve nessa troca, que sem dúvida enriqueceu aí muitas pessoas, e a gente se enriquece também. O ultraprocessado agora no final foi chave de ouro aí, né, um pouquinho o quanto que a gente consome disso, né, às vezes a gente fica focado só numa coisa. Espero que a quaresma seja para todos nós um momento rico de conversão, que a gente olhe de fato para o nosso coração, né? Deixe um pouquinho de lado as coisas externas, os desejos externos de ter, querer, né? Para que a gente se preocupe com o nosso ser integral, né? Que a gente olhe para a nossa conversão, para que a gente seja cada dia mais próximo do amor, da paz, que Jesus tanto tentou nos ensinar. Muito obrigado.
Maravilha, a gente que agradece a sua participação. Obrigada, Tá, fica com a gente, depois nós vamos fazer uma fotinho oficial aqui pra gente postar Sim. nas nossas redes sociais. Beatriz, quero agradecer a sua participação com a gente também, grande contribuição quando a gente fala de saúde alimentar, né, de nutrição, porque é importante, são 40 dias e tem pessoas que vão ao extremo e, como você disse, tem que tomar muito cuidado com esse extremo, porque você pode desencadear um problema aí que possa vir depois da quaresma, e esse não é o propósito, né? Com certeza. Eu agradeço demais o convite e assim me enriqueceu demais essas palavras do Lucas, assim, que vão servir para minha quaresma. Olha aí que maravilha, tá vendo só? A gente fica muito feliz com a sua participação, você aí de casa, desculpa se não deu para atender todo mundo, mas de coração mesmo, é tão bom saber que você tá aí do outro lado, né? Então, muito obrigada pela sua participação, e é isso, gente. O tempo da quaresma acontece no coração de quem abraça os propósitos diante de Deus com sinceridade. E lembre-se que não são só os 40 dias, né? Aquilo que você, o propósito dos 40 dias, que ele possa seguir durante toda a sua vida. Isso é muito importante, tá bom? E hoje, gente, a partir das 9 da manhã, daqui a pouquinho, em instantes, no plenário José Maria Matosinho, tem a reunião da Frente Parlamentar do Microempreendedor, da Micro e Pequena Empresa, Microcrédito e Economia Solidária aqui de Campinas. Você pode acompanhar em instantes aqui na TV Câmara Campinas, tá certo? E amanhã, quarta-feira, nós vamos falar sobre workaholic e burnout, né? O workaholic é aquela pessoa que tem compulsão por trabalhar. E a síndrome do burnout aparece quando o trabalhador tem esgotamento profissional. E o empregador e o trabalhador, como é que ficam nessa situação? O que diz a legislação? Você é workaholic ou você tem o burnout? Já prepara a sua pergunta, porque amanhã é esse o nosso tema do Estúdio Câmara ao vivo, a partir das 8 da manhã. E claro, nós contamos com a sua audiência. Me despedindo por aqui, desejando a você uma ótima terça-feira. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, aos nossos convidados, o nosso muito obrigada. Valeu, produção, valeu a galerinha que esteve com a gente até agora. Fique muito bem com a nossa programação da TV Câmara Campinas e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tenha um excelente dia.